Opa, grande Luiz, tudo bom? Como você está? Tudo jóia? Espera um pouquinho, dá uns 5 minutinhos para o pessoal chegar. O pessoal vai entrando. Teremos a nossa live Happy Hour no Divã. Oi, Elis, tudo bem? Como você está? Como é que vocês passaram a semana? Me contem aí. Muito trabalho, muita chuva em Brasília. Como é que tá o tempo por aí? Olá, Renata. Boa noite. Tudo bem? Opa, grande Felipe. Tudo bem com você, Felipe? Cris, que bom te ver por aqui, Cris. Seja bem-vinda. Grande Felipe. Um abraço para você também, querido. Mora aqui, ó. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Sexta-feira chegando. Qualquer programação pro final de semana? Eu vou trabalhar. O que vocês vão fazer aí? Me contem. Tá em Campinas, ô, cidade boa. Uma vez fui fazer um congresso em Campinas, muito legal. Fui na Unicamp aí, foi bem legal. Era um congresso sobre psicologia social. Bem interessante o congresso. Nossa, foi uma grande aprendizagem. Olá, Carol. Tudo bem? Olá, Cris. Você por aqui também? Ih, tá com Covid, Felipe? Caramba, cara, se cuida aí. Nossa. Bah, se cuida aí, cara. Olá, Ricardo, boa noite, tudo bom? Nossa, Felipe, estima tuas melhoras aí, cara. Começar com quais sintomas? Olá, Simone, seja bem-vinda. Então, pessoal, olha só. Hoje eu tomei a liberdade, se vocês me permitem, eu tenho aqui em minhas mãos um livro do Eduardo Galeano, é o livro dos abraços, que é bem legal. E eu vou, cada dia da nossa live, eu vou abrir um livro, enfim, e vou ler uma página, enfim, um conto, alguma coisa assim, para que a gente, enfim, comece a nossa live com um pouquinho de poesia, um pouquinho de literatura, né? Para que a gente, enfim, já comece a arejar o nosso pensamento. Bom, vamos lá. Esse livro aqui, do Eduardo Galeano, são livros de experiências que ele teve, né, ao longo da vida, histórias que ele participou, histórias que ele viveu, e a partir daí ele começa a contar pra gente um pouquinho dessas histórias. São histórias muito interessantes, muito legais. A primeira que eu vou contar para vocês hoje, que eu vou ler para vocês, é A Uva e o Vinho. Um homem dos vinhedos falou, em agonia, junto ao ouvido de Marcela. Antes de morrer, revelou a ela o seu grande segredo. A uva, sussurrou o homem, é feita de vinho. Marcela me contou isso e eu pensei,
Se a uva é feita de vinho, talvez a gente seja as palavras que contam o que a gente é. Qual seria a palavra que diria o que vocês são? Qual seria essa palavra? Olá, Rubão. Tudo bom, querido? Como você está? Seja bem-vindo. Bom te ter aqui, Rubão. Então, pessoal, qual seria essa palavra que contaria quem a gente é? Marcela me contou isso e eu pensei, se a uva é feita de vinho, talvez a gente seja as palavras que contam o que a gente é. Quais seriam as palavras, ou qual seria a palavra que definiria o que cada um de vocês é na vida? Qual seria essa palavra? Conta. Bom, enfim, vamos lá então, pessoal, vamos à nossa live. Hoje o nosso bate-papo é um bate-papo muito legal. Pergunta difícil, né, Renata? Hoje o nosso bate-papo é um bate-papo muito legal. Eu preparei um tema que eu acho sempre interessante. Pessoal, eu sempre vou achar os temas que eu falo interessantes. Então, eu sempre vou dizer que são legais, são interessantes, enfim. Porque a ideia da gente fazer essa live é da gente pensar sobre algumas coisas, especialmente sobre as questões humanas, da existência humana, enfim, daquilo que é nosso de verdade. E hoje o tema é o fio de Ariadne, os labirintos e os becos sem saída da nossa vida. Bom, para começar essa live, eu vou ter que falar sobre o mito de Ariadne, contar a história de Ariadne. É claro, pessoal, que o que eu faço aqui é só uma pincelada do que é o mito, do que é a história, do que o conto traz, porque o conto ele é muito mais rico. Eu precisaria, enfim, de uma live só para enfim, 2, 3 lives só para falar do simbolismo que tem cada conto. E a ideia aqui é eu fazer um recorte desse conto, eu vou me ater a alguns detalhes desse conto para que a gente possa desenrolar a nossa conversa aqui, ok? Bom, primeiro, Ariadne era filha do rei Minos. O rei Minos reinava em Creta e o rei Minos faz uma oferenda a Poseidon para que Poseidon fertilizasse as terras, para que Poseidon ficasse amigo. Afinal de contas, é sempre bom a gente ter um amigo, ser amigo do dono do mar, por assim dizer, quando a gente mora numa ilha. E o que o rei Minos fez então? Ele oferece a Poseidon, faz uma festa a Poseidon, e Poseidon, para retribuir a sua gentileza, ele faz que saia do mar um touro branco. E esse touro, dizem que ele era maravilhoso, diz que ele era muito bonito, diz que ele era muito lindo. E o que o rei Minos fez então? A ideia de que quando Poseidon ofertasse esse touro fosse sacrificado em nome da amizade, selando a amizade entre o rei Minos e Poseidon. Só que o rei Minos achou aquele touro tão bonito, achou aquele touro tão magnífico, que não fez a parte do combinado. Poseidon ficou extremamente enfurecido com isso. Afinal de contas, a oferenda, o sacrifício do touro não foi realizado. O que Poseidon faz então? Poseidon fala com Afrodite para que Afrodite seduza a mulher do rei Minos, que é Parcífia. Ele a seduz para que ela transasse com o touro branco, com aquele animal magnífico. E isso ocorre. Quem é que nasce dessa união? Quem é que nasce dessa transa? Minotauro. Minotauro
talvez vocês estejam mais familiarizados com esse nome, com essa imagem. Minotauro é aquele ser que ele tem cabeça de touro e o corpo de homem. Ele é um híbrido nessa relação. Ora, o rei Minos ficou extremamente possesso, ficou extremamente raivoso com aquilo que tinha acontecido, pede para que Dédalo, o grande arquiteto, monte um labirinto, para que o Minotauro fique preso nesse labirinto e nunca saia de lá. E, em contrapartida, ele ficou muito bravo com todos os atenienses que endeusavam Poseidon. Afinal de contas, Poseidon era o deus das águas, o deus do mar, e ele fazia com que todos os anos 7 donzelas e 7 cavaleiros eram entregues ao labirinto, ao Minotauro, para que ele os devorasse. Até que chega um determinado momento que Teseu, que é príncipe de Atenas, filho de Egeu, ele diz: não, vamos parar com isso aí, não quero mais. Ele vai, fala com o rei Minos e diz: olha, eu entro no castelo, eu entro no labirinto, e se eu conseguir matar o Minotauro, essas oferendas todas vão cessar, não vai mais haver nenhum tipo de sacrifício humano aqui. E o rei Minos, sabendo que era impossível de que alguém entrasse no labirinto e saísse vivo, porque muitos já tentaram e nenhum deles conseguiu, heróis inclusive já tentaram e não conseguiram sair de lá, o rei Minos falou: ok, tudo bem, não tem problema, pode ir lá. Ora, mas nisso, a filha do rei Minos, que era Ariadne, ela vê valor, ela se apaixona por Teseu, ela vê que ele era um homem de valores, um homem de virtudes, um homem generoso, e a partir daí o que ela faz? Ela oferta a Teseu um novelo mágico que Dédalo havia dado a ela. E ela fala: eu te dou um novelo, você entra no labirinto, mata o Minotauro e sai de lá. E quando sai de lá, a gente casa. E a partir daí, Teseu entra no labirinto, ele faz todo o labirinto. O novelo de lã, perdão, pessoal, ele era um novelo de lã mágico, ele era encantado. O que o novelo de lã fazia? Ele simplesmente, Teseu simplesmente colocava ele na mão e ele ia guiando Teseu até o centro do labirinto, que é onde morava o Minotauro. Ele leva uma adaga, ele leva uma faca e ele mata o Minotauro e sai de lá vivo e com o Minotauro morto. Ou seja, a partir daí o que ele faz? Ele foge com Ariadne para que ninguém soubesse, afinal de contas era um segredo deles, mas só que Teseu, ele não era lá um homem de um caráter acima da média, bem pelo contrário. Tanto é assim que em Naxos, ou Naxos, como queiram, em Naxos, ele, que era uma ilha, ele deixa Ariadne a própria sorte e segue viagem, segue embora, porque ele pensou: olha só, eu fiz um feito mítico, eu matei o Minotauro, eu acabei com uma maldição que o rei Minos tinha com a minha cidade, que era Atenas. Eu sou príncipe de Atenas, eu vou chegar com esse feito, vão ter mulheres, vão ter tudo para mim, e eu não quero chegar casado com Ariadne. Ele deixa Ariadne a própria sorte, aí Dionísios, que é o deus, vem, resgata Ariadne, e a partir daí é que a gente vai começar a contar a nossa história. Bom, primeiro, pessoal, a gente tem que falar das questões simbólicas que envolvem cada um desses personagens que estão no conto de Ariadne. Bom, primeiro vamos falar sobre Ariadne. Quem é Ariadne? Bom, Ariadne, a palavra Ariadne vem de ária. Quem gosta um pouquinho de ópera, quem gosta de música clássica, sabe o que é uma ária. E o nome dela, Ariadne, vem de ária. Ária é aquela que é nobre, aquela que é quase santa. A palavra Ariadne, ela nos remete àquela que sabe o caminho,
é aquela que vai guiar Teseu a partir do novelo de lã, ou seja, Ariadne, ela é, na verdade, a alma de Teseu nesse conto. E o que é o novelo de lã? O novelo de lã, pessoal, ele tem que ser amarrado na entrada do labirinto para que ele possa entrar e sair do labirinto. Ou seja, o que isso significa? Significa que essa alma pura, essa alma caridosa, essa alma nobre, ela pode transitar entre dois mundos. O simbolismo de entrar e sair nos labirintos da vida é justamente essa condição, ou seja, quando eu tenho sabedoria, quando a minha alma é nobre, quando eu cultivo valores transcendentes à matéria, valores que vão dizer o meu lugar no mundo, valores que me dão a condição de conhecimento, de sabedoria, eu posso transitar nesses lugares sem que eu me contamine com eles. Esse era o simbolismo de Ariadne, esse é o fio de Ariadne, ou seja, o fio é aquela relação que eu posso me unir num mundo e no outro, sem perder a minha essência, sem que eu macule os meus sentimentos. E a partir daí é óbvio que Ariadne dá esse novelo de lã para Teseu, para que ele entre e saia e depois ele case com ela. Tá? O fato é esse que não aconteceu. Né? E uma outra questão também que é legal da gente saber é que Ariadne ela é filha de Deméter. Deméter é a grande educadora, Deméter ela é a grande mãe, ela é aquela que fecunda, ela é aquela que dá vida, ou seja, o novelo de lã também tinha um processo educativo no processo de Teseu. Só que ele acaba não tendo essa relação. E aí da gente começar a entender, por exemplo, quem é Teseu. Teseu é aquele que ele tinha o ímpeto, ele tinha a coragem, ele tinha valores, mas ele não tinha nobreza, ele não tinha alma. Quando ele pega emprestado a alma de Ariadne, né, ele automaticamente usa da alma de Ariadne, mas ele não consegue fazer com que essa alma fecunde nele a sua própria alma. Ou seja, ele consegue matar o Minotauro, mas qual foi o Minotauro que ele não matou? Qual foi? Pergunta para vocês. A minha pergunta, ela já dá a entender, de uma pista para vocês responderem. Né? Quando eu pergunto qual foi o Minotauro que Teseu não matou? Qual foi? Me contem. Qual foi o Minotauro que Teseu não matou? Qual foi? Qual foi? A sua vaidade. Que mais? Qual foi o Minotauro que permaneceu intacto nessa relação com Teseu? O seu ego. Que mais? Pessoal, o que a gente tem que entender é que Teseu, o próprio egoísmo e orgulho, com certeza, Rubão, exatamente. O que acontece com Teseu? A arrogância, perfeito, Renata. Teseu, ele matou o Minotauro do labirinto, ele matou o Minotauro bicho, mas ele não matou o Minotauro do eu animal.
Vamos entender isso legal para que a gente comece a perceber o que está por trás desse conto aí. O Minotauro, ele é aquele que tem a cabeça de touro e o corpo de homem. Ou seja, quem domina a relação é o animal. É o eu animal que está no comando. É o eu animal que tem a cabeça. Que, por exemplo, é muito diferente de um centauro. Um centauro, o que é? É o corpo, o tronco de um homem e a cabeça, braços, membros e o corpo de homem e o resto do corpo é de um cavalo. Então, nessa relação, essa diferença que tem entre o Minotauro e o Centauro. O Minotauro, quem domina é o eu animal, e no Centauro, quem domina é o eu racional, é o eu cognitivo. Essa é a diferença básica. E o que aconteceu com o eu animal de Teseu? Ele não matou esse eu animal, ele fez apenas um ato heróico, um ato egóico e também um ato narcisista. Por que ele fez isso? Por que eu posso falar que ele teve esse ato egóico, heróico, egóico e narcisista? Porque ele não pegou aquilo que a alma de Ariadne oferecia para ele. Ou seja, a intuição que Ariadne oferecia para ele, um mundo para além das aparências, um mundo para além dele chegar e ser ovacionado que ele fosse ovacionado em Atenas. Ariadne ofereceu esse outro mundo para ele, um mundo transcendente, o mundo da intuição, e ele não quis nada disso. Ou seja, ele preferiu se aliar com o eu animal dele, com o minotauro interno dele. Ele mata o minotauro externo, mas o minotauro interno dele continua vigente. O eu animal dele permaneceu intacto. Ele não moveu uma palha para conseguir se desfazer, para conseguir matar, transformar esse eu animal num eu mais sutil. Ele não fez esse processo. E a partir daí, pessoal, é interessantíssimo, porque, enfim, só vou resumir, bem resumido mesmo aqui para vocês. Depois que Teseu abandona Ariadne em Naxos, ele automaticamente tem a sua derrocada. Ele começa a só se meter em confusão. Só vou dizer uma para vocês. Ele desce ao mundo de Hades para tentar roubar a deusa Perséfone. Para vocês terem uma ideia do que é. Ele fica preso no mundo de Hades e só sai de lá depois quando o Hércules vai e resgata. E a partir daí, pessoal, ele só fez, ou seja, ele se perdeu no mundo, ele perdeu a sua alma que ele poderia ter aprendido com Ariadne. Lembrem, pessoal, Ariadne é filha de Deméter, é a grande educadora. Ou seja, ele não soube se educar na experiência. Ele simplesmente fez o quê? Um ato egóico, um ato heróico. E a partir daí ele começa a sucumbir. Ok? Já falamos de Ariadne, já falamos do Minotauro, já falamos de Teseu. Qual é que é o outro simbolismo muito importante que tem aí, que a gente também tem que explorar? Qual é? Me contem, qual é? Qual é o outro simbolismo que a gente precisa explorar? O simbolismo, pessoal, do labirinto. O que é o labirinto? O labirinto é aquele lugar em que fica, digamos assim, a fera, que é o Minotauro, ela fica presa lá dentro do labirinto. Ou seja, o nosso eu animal está preso lá dentro daquele labirinto. Mas nós temos que acessá-lo. O que significa acessar o labirinto? O que significa essa construção toda do labirinto? O que isso significa? O que isso quer dizer com a nossa vida? Nosso próprio labirinto? O que seria o nosso próprio labirinto, Rubão? Me conte aí, meu amigo. Por que eu coloco no título dessa live o fio de Ariadne, os labirintos e os becos sem saída da nossa vida? Por que eu coloco isso? Porque muitas vezes a gente se coloca em situações que a gente não tem...
a gente não consegue sair dessas situações. Sejam elas relacionamentos, sejam elas escolhas, sejam elas questões que eu não estava preparado e assumi um compromisso maior que a minha capacidade, por medos, enfim. Ou seja, o labirinto, pessoal, são as vicissitudes da vida. São aquelas escolhas que muitas vezes eu faço e elas se tornam inadequadas. Muitas vezes nós fizemos escolhas por vaidade, por narcisismo, por questões de ego. Muitas vezes o labirinto ele é uma representação de uma grande empreitada que nós temos que fazer, uma grande jornada que nós precisamos fazer. Talvez a gente atrele de uma forma até equivocada a questão do labirinto como sempre sendo uma coisa ruim. O labirinto, pessoal, ele é também as nossas próprias criações mentais. Nós criamos os nossos labirintos. Nós construímos as nossas relações em que ela simplesmente daqui a pouco aparece como se fosse uma parede aqui na frente e eu não consigo sair dessa relação. Eu construí aquela relação. Eu fui colocando uma pedrinha aqui, um tijolinho aqui, um cimento aqui. Quando eu vejo, eu me encurralei. Eu me coloquei numa camisa de 11 varas. Eu me coloquei numa camisa de forças que eu não consigo sair. Esses são os nossos labirintos. E nós temos labirintos mentais, labirintos espirituais, labirintos emocionais, labirintos existenciais. Ora, como é que eu faço então para sair disso? Vou voltar no mito. Como foi mesmo por que mesmo que Ariadne deu a Teseu, o seu novelo de lã mágico? Porque ela tinha amor. Ela era nobre, ela tinha a intuição. E aí, pessoal, é bom que a gente comece a entender mesmo por que a intuição está tão fora de moda. Por que quando a gente diz aqui, quando alguém fala pra gente, nossa, me deu uma intuição, que viagem isso aí, nada a ver, nada a ver. Por que nós temos uma tendência muito grande, em especial na nossa sociedade, mais especial ainda no momento atual que vivemos, por que a intuição ela sempre teve algo de marginal, algo de místico, algo que não pode ser, algo que não tem nenhum sentido na vida das pessoas? Vocês já pararam para pensar o porquê disso? Por que mesmo que a intuição hoje está tão fora de moda? Por que hoje em dia nós perdemos esse contato com o divino? Por que hoje, será que nós entraríamos nas nossas relações guiados só pela intuição? Será que nós, no nosso dia a dia, eu vou comprar uma casa, eu vou ajudar uma família, eu vou me candidatar num projeto social, será que nós faríamos isso só pela intuição? Será? Será que se Ariadne chegasse hoje para nós e disse, olha aqui, está aqui o novelo de lã, entra lá que com esse novelo você sai, vocês acreditariam em Ariadne? Será? Me contem, quero saber. Eu vou repetir a pergunta. Se Ariadne chegasse para nós hoje e desse, olha, tu tem esse problema, tu quer sair desse labirinto, tem que ir lá matar o monstro, tem que ir lá enfrentar o teu eu animal, vai com o meu novelo de lã. Pessoal, qual de nós aceitaria o novelo de lã de Ariadne? Qual de nós toparia? Não, tô contigo, Ariadne, vamos lá. Qual de nós toparia? Qual de nós de fato consegue se escutar nesse nível? Qual de nós? Será que nós de fato escutaríamos o que o novelo de lã tem para nos dizer? Lembre, pessoal, ele é novelo de lã mágico, dado a Ariadne por Dédalo. Era só Teseu colocar ele na mão que ele ia guiando Teseu por meio do labirinto até chegar no centro. Daqui que eu levo. Realmente tem uma questão de fé, de confiança. Ou seja, pessoal, vamos entender por que a intuição
ou as questões espirituais, ou outras questões, elas foram tão danificadas do ponto de vista social. Vamos entender isso. Bom, primeiro, pessoal, a intuição ela teve que sair de moda, por quê? Porque a razão passa a imperar. E o que é o mundo da razão? O que é o mundo extremamente masculinizado que a gente vive hoje? Pessoal, esse machismo todo que a gente vive na sociedade, olha o que aconteceu essa semana no Brasil. Enfim, falo isso porque tem pessoas que estão fora do Brasil aqui. Prestem atenção no que aconteceu no Brasil. Olha o que foi o machismo, olha o que foi a tirania do machismo, a tirania da misoginia que aconteceu no caso da Mariana Ferrer. Isso chega a ser, pessoal, algo surreal quando a gente começa a se deparar. Mas esse é o mundo do macho, esse é o mundo do homem, esse é o mundo, pessoal, da mecanicidade. Onde há uma mecanicidade, não há intuição. Não tem como, por quê? Porque a razão vai dizer, você pode comprovar isso? Não pode, então dá licença. Você não entra, você não faz parte do jogo. Ou seja, a mecanicidade ela é gigantescamente maior que a intuição. Porque a intuição é do mundo do sensível, é do sutil, é do subjetivo. A gente não tem como se apropriar, pegar, pronto, agora eu peguei aqui, peguei a intuição, pronto, a intuição está aqui na minha mão. Não. Se a gente tentar lidar com a intuição da mesma forma como a gente lida com questões com questões racionais, com evidências, com um empirismo, com relações que eu tenho que provar, eu tenho que ser que nem São Tomé, ver para crer. Pessoal, o mundo, as emoções, o humano, o espírito, ele é muito maior que isso. A nossa vida, ela é muito maior que isso. A nossa vida é simbólica. E muitas vezes a intuição é um chamado que a vida nos faz para revelar uma verdade que é justamente a impossibilidade da concretude da vida que não permite que a gente acesse. Eu vou repetir para vocês o meu conceito de intuição. A intuição, pessoal, ela é a vida nos revelando algo que está muito além da concretude. Está muito além daquilo que eu posso pegar, que eu posso medir, que eu posso mensurar. Está muito além disso. A intuição é um sopro divino que a gente muitas vezes escuta, mas não dá a devida atenção. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que quando a razão entra, automaticamente a mecanicidade da vida se instala. Ou seja, olha o mundo que a gente vive hoje, um mundo expansionista. Ou seja, o homem ele não dá conta de viver dentro do seu mundo, ele começa a expandir ainda mais os seus mundos. Vou dar um exemplo para vocês, está acontecendo agora aqui no Brasil. Vejam que é o desmatamento na Amazônia. Pessoal, isso é uma relação expansionista. Ou seja, quando o homem tem essa relação expansionista, quando o feminino, a intuição, o sutil, as subjetividades, elas acabam não tendo tempo, elas acabam não tendo espaço para que a gente possa entender o mundo por uma outra ótica, não a ótica da razão, a ótica do macho, mas a ótica do sutil, da subjetividade, da sensibilidade, que vai pegar os detalhes, que vai fazer outros movimentos contrários. O nosso homem, o homem atual, a sociedade atual, ela é extremamente predatória, ela é tecnocrata, ela é materialista, ela quer conquistar, e apenas cada vez conquistando mais e mais e mais. Só que nesse momento, pessoal, é uma sociedade sem feminino. Todo e qualquer feminino tem que ser simplesmente limado. Ou seja, olha o que aconteceu no caso da Mariana Ferrer. Aconteceu essa semana. Ou seja, aquele malabarismo jurídico que se fez ali, pessoal, aquilo ali é um espírito predador. É exatamente isso que tem acontecido na nossa sociedade. Ou seja, numa sociedade de metas, de resultados, de gráficos, que eu tenho que estar toda hora provando. Pessoal, como é que a intuição vai ter espaço nisso tudo? Como que a intuição? Me digam. Como que eu vou poder ter uma intuição? Como que a intuição vai poder ter algum tipo de respaldo
Não, isso aí é coisa de místico, isso aí é coisa de quem não tem o que fazer. Vamos lá, o resultado, quero na prática aqui agora, vamos lá, resultado. Ou seja, pessoal, cada vez que nós nos afastamos desse feminino, desse outro mundo que nos dá a sensibilidade para olharmos para as relações de outro jeito, o que a gente faz? Imagine Teseu sem a intuição. Imagine Teseu sem a alma de Ariadne. O que aconteceu com Teseu quando ele simplesmente abandona Ariadne? Ele fica também abandonado ao seu próprio ego, à sua própria razão. E aí, pessoal, ele simplesmente vai ladeira abaixo. Ele só se mete em confusão. Ou seja, tanto é que ele não consegue mais, enfim, ele casa, ele volta, mas ele não consegue mais ter nenhum tipo de ascensão dentro da própria sociedade ateniense. Ou seja, o que isso quer nos dizer, pessoal? Que cada vez que eu me afasto mais da minha intuição, desse sensível, cada vez que eu me afasto mais dessa outra possibilidade de resolver problemas, dessa outra forma de ver o mundo, dessa outra forma de encarar a vida, dessa outra forma de entender os mistérios da vida, quanto mais eu me afasto disso, pessoal, mais o labirinto se forma dentro de mim. E cada vez que eu faço isso, eu alimento cada vez mais o meu minotauro, o meu eu animal. Ele está me dizendo então que a razão é ruim? Não, não é isso que eu falei. Eu falei que quando a gente deixa se dominar por aspectos meramente objetivos da vida, quando eu começo a entender que a minha vida ela tem que ser uma planilha do Excel, quando eu começo a ter cada vez menos espaços de leitura, de literatura, de arte, de começar a ver a vida por um outro prisma, começar a me abrir para esse outro lado, cada vez que eu tenho menos esses espaços, pessoal, cada vez mais esse eu animal, esse eu embrutecido, esse espírito predador, ele acaba tomando conta das minhas relações. Bom, o que acontece a partir daí então, Eli? Como é que a gente sai dessa enrascada? Na chamada da live, vocês lembram qual foi a provocação que eu fiz? Vocês lembram qual foi a provocação que eu fiz na chamada da live? Lembram? Me ajudem aí, quem é que viu? Vi que várias pessoas curtiram lá minha chamadinha da live. O que eu falei na chamada da live? Vocês lembram? Eu falei o seguinte, que ia fazer uma provocação. Eu falei o seguinte, que a razão é a qualidade subjetiva das nossas emoções. O que isso tem a ver com o fio de Ariadne? O que isso tem a ver com Teseu? Tem a ver com o Minotauro? Tem a ver com a intuição? Como é isso? Como é que eu posso fazer esse casamento da razão com a emoção? Como é isso? Como? Aí tu não pode fazer isso não, porque olha só, tu acaba de dizer o quê? Que nesse mundo que a gente vive hoje, o prático predomina sobre o estético. Ou seja, as coisas têm que ser funcionais e não necessariamente belas. Ou seja, existe uma exclusão de uma sobre a outra. Quando tem razão, não pode ter emoção. Quando tem funcionalidade, não pode ter beleza. Quando tem as questões práticas, não pode ter a questão estética vinculada. Isso, pessoal, é o que a gente precisa rever com a máxima urgência. Por quê? Porque quando eu começo a entender que a razão é a qualidade subjetiva das nossas emoções, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, que quando eu decido racionalmente por alguma coisa, já existe uma série de emocionalidades inconscientes que fizeram uma grande teia nas minhas questões afetivas e emocionais que direcionaram o meu pensamento, a minha prática, a minha ação concreta no mundo para aquele ponto. Então, eu vou usar a razão para resolver isso.
Quando eu digo que eu uso a razão para resolver alguma coisa, ou ainda quando as pessoas dizem, seja racional, seja objetivo. O que está por trás disso? Quando eu tenho uma escolha, quando eu faço uma escolha na minha vida apenas dizendo que eu fui objetivo. O que isso quer dizer? O que está por trás desse objetivo? Por trás do objetivo tem uma série de questões, tem uma série de conteúdos psíquicos, inconscientes, afetivos, emocionais e subjetivos que me direcionam para aquilo. Pronto, qual que é o meu objetivo de vida? Qual que é o objetivo de vida de vocês? Meu objetivo de vida é isso, isso e isso. Quando eu digo que esses são os meus objetivos de vida, por trás tem uma série de subjetividades inconscientes que eu nem sei, mas que são elas que me levaram a fazer aquilo ali. Pessoal, a subjetividade tem tudo a ver com a intuição. Por que eu digo isso? Porque a subjetividade é justamente os não ditos, são aquilo que eu não tenho consciência, eu não tenho como pegar, pronto, agora eu peguei a subjetividade, ela está aqui na minha mão. Eu não tenho como fazer isso. Mas é justamente essas relações da subjetividade, da intuição, dos não ditos, do inconsciente, que acabam muitas vezes direcionando o nosso lugar no mundo. Para qual é a trilha que nós iremos agora? E isso é uma questão muito interessante. Por quê? Porque quando eu digo que a razão é a qualidade subjetiva das nossas emoções, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tem a razão, que é um sistema, e tem a emoção, que é outro sistema. A razão e a emoção não são descolados, não são contraditórios, não são oposição. Um não é a antítese do outro, não. São dois sistemas que estão toda hora se relacionando, só que a razão, ela tem uma qualidade na nossa vida e as emoções vão nos dar uma outra qualidade na nossa vida. Ou seja, elas estão toda hora intercambiando, elas estão toda hora trocando informações, elas estão toda hora atreladas uma à outra. Só que, é claro, são sistemas que têm qualidades distintas nas suas relações. Bom, o que eu quero dizer com isso então, pessoal? Eu quero dizer o seguinte, que quando a gente fala que o homem racional é o homem do futuro, o homem racional é o homem que conseguiu desenvolver tudo que nós temos até hoje, de fato, a racionalidade nos dá uma série de vantagens. Eu tenho como comparar, eu tenho como ter uma análise crítica a partir da racionalidade, eu tenho sim como entender a razão como algo próprio do ser humano. Aliás, inclusive, a razão também nos dá uma diferenciação em relação aos animais, em relação à natureza. Isso é fantástico, só que só a razão, ela não dá conta de explicar os fenômenos humanos. Se eu ficar preso apenas na razão, eu não consigo entender a complexidade da vida. Eu não tenho como fazer apenas uma análise racional do mundo, não. Porque senão meu mundo ele se torna pobre, ele se torna passivo de que cada vez mais eu vou construir labirintos para mim. Por quê? Porque a razão, ela precisa da subjetividade, ela precisa das emoções para se alimentar. A razão é a forma como eu vou para o mundo. Isso é racional e também emocional. Por exemplo, alguém saberia me dizer que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Do mês. Peguem na folhinha, me digam que dia é hoje do mês. Que dia é hoje do mês? Me contem. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Me contem. 7. Hoje é dia 7? 6. Quem dá mais? Pessoal, é 6 ou 7? Bom, o pessoal está me dizendo que é 6, vou botar que é 6. Então, pronto. Inacreditável, 6 de novembro. Pronto, dia 6. Obrigado, tia Zilda. Então, dia 6. Né? A Melissa dizendo que na Espanha já é 7, né, Melissa?
Vamos manter o 6 aqui ainda, então, Melissa, já que somos mais no Brasil. Vamos lá, sexta-feira, 6 de novembro, beleza. 6 de novembro, isso é algo objetivo, eu não tenho como mudar, isso é agora. O que é subjetivo no dia 6 de novembro? Me contem. Dia 6 de novembro é algo, é do calendário, tá lá, né? Agenda, 6 de novembro. Isso é objetivo. O que é subjetivo no dia 6 de novembro? O que está para além da razão racional objetiva do dia 6 de novembro? O que está para além disso? Exatamente, pessoal. Obrigado, Eliane. Como que esse dia foi para cada um de nós? Nossa, teve a live do Hélio, caramba, eu pensei em algumas coisas e tal. Ou seja, a partir do momento em que eu começo a entrar em relação, a objetividade, ela acaba dando espaço para a subjetividade. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que aquilo que de fato nos importa, aquilo que de fato nos instiga, as relações que me promovem sair do lugar, que me geram algum tipo de inquietação, algum tipo de provocação, algum tipo de incômodo, pessoal, são justamente essas relações que a subjetividade vai nos ajudar. A subjetividade, ela pode ser nada mais, nada menos que o fio de Ariadne na vida de cada um de nós. Por que eu posso dizer isso, pessoal? Porque a subjetividade, ela vai além do modelo mecanicista que eu acabei de comentar agora. A subjetividade, ela vai além da razão. A subjetividade, ela faz com que eu entenda os movimentos da minha vida para além do dia 6 de novembro. A subjetividade, ela é uma característica humana que permite a cada um de nós singularizar esse dia. Ou seja, quando eu falo da intuição, do fio de Ariadne, eu estou falando do quê? De um processo de subjetividade que eu vou entrar no labirinto da minha vida com outras ferramentas. Quando eu começo a entender que a subjetividade, ela é justamente a possibilidade que eu tenho de olhar para uma realidade e fazer de forma diferente, ora, o que vai acontecer a partir daí? Acontece a partir daí que eu começo a trazer à tona a minha intuição, eu começo a trazer à tona os elementos da minha vida, eu começo a trazer à tona outros recursos para que eu possa sair do labirinto. Quando a gente trabalha a subjetividade na psicoterapia, quando trabalha a subjetividade numa sala de aula, quando trabalha a subjetividade numa pesquisa, num livro, num estudo de caso, o que acontece a partir daí, pessoal? Quando eu entro no labirinto de uma relação, eu entrei no labirinto de uma relação, eu não sei o que me espera, eu não sei se eu tenho que dobrar a direita e a esquerda, eu não sei nada disso. Mas a minha subjetividade, que, de novo, eu faço paralelo com a intuição, a minha subjetividade, ela vai nos dar o quê? Frente a um agente aversivo, frente a uma impossibilidade. O que a subjetividade ela pode nos proporcionar? Ela pode fazer com que eu entenda aquelas relações sociais e eu produza novos sentidos. É como se eu conseguisse me reconfigurar. É como se eu atualizasse algumas questões da minha vida frente àquele novo cenário. Ou seja, a subjetividade, ela nos dá a condição para que eu avance frente a um determinado problema na minha vida. Ora, mas como é que a gente faz isso então, Hélio? Pessoal, milhares de formas. Primeiro, escutem mais a intuição de vocês. Vejam o que aquela intuição está falando para vocês. Vejam o que isso significa na vida de vocês. Pessoal, a vida é simbólica, a vida é subjetiva. E olha só, a vida, ela é um grande mistério. Pessoal, a gente nunca sabe o que vai acontecer.
Uma colega da Universidade Federal de São Carlos, uns 2 meses atrás, estava dando aula para os alunos e tudo mais e tal. Daqui a pouco ela fala assim, ó, puf, cai. Faleceu. Ela teve um aneurisma de tronco cerebelar. Pessoal, veio óbito, faleceu. A vida é um eterno mistério. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas em compensação, quando eu começo a trazer a vida para o fio de Ariadne, quando eu começo a entender as intuições, quando eu começo a olhar para mim, olhar para a minha subjetividade, começar a ter vida interior, vida simbólica mais aguçada, eu começo a entender como é que funciona a balança da vida. Pessoal, prestem muita atenção nisso aqui, que acho que a live deveria valer só por isso aqui. Eu acho, não sei, vocês podem me dizer. Aqui está a balança da nossa vida. Vamos lá, aqui está a balança da nossa vida. E aí eu sou aquela pessoa que eu cedo demais, eu sou aquela pessoa que eu não consigo me posicionar, eu sou aquela pessoa que muitas vezes eu acabo sendo da turma do deixa disso para não enfrentar os problemas. Muitas vezes eu dou prevalência para o outro e eu vou ficando cada vez para um segundo plano. Consegue perceber que olha como é que está essa balança da vida? Ela está muito desequilibrada, ela está muito desnivelada, não é? A partir de agora, qual é as subjetividades que estão envolvidas aqui, pessoal? O que minha intuição pode me ajudar para que eu saia desse desnível emocional, desse desnível relacional? O que a vida quer me dizer? Qual é o mistério que a vida está me revelando nessa situação que eu criei para vocês? Qual é? Qual é a mensagem da vida? Qual é o mistério que a vida revela para cada um de nós quando a gente começa a entender o que é a subjetividade, o que é a intuição? O que acontece a partir daqui, pessoal? Qual é a mensagem que a vida quer me mostrar? Qual é o mistério que a vida está revelando para mim nessa situação hipotética que eu criei? Qual é? Ou quais são os mistérios que a vida está revelando para mim aqui? Quais são? Quero ver de vocês. Quais são? Necessidade de equilíbrio, que existe um ponto de equilíbrio. O que mais? O que mais, pessoal? Qual é o mistério? Aqui tem um mistério que a gente tem que acessar. Aceitar que em tudo tem respostas coerentes. O que mais? Conhecer-os melhor a partir dos equilíbrios. Olhar mais para si mesmo, se dar valor, equilibrar a balança da autoestima. Pessoal, tudo isso que vocês estão comentando é extremamente válido, é verdadeiro. Mas tem uma questão que se a gente cavocar mais, a gente vai achar, olha só. Qual é o mistério que a vida está revelando aqui para mim? A vida está revelando que todo esse sofrimento que eu estou passando aqui, o mistério para que eu consiga sair dessa situação é eu ir para o oposto disso. Quando a vida começa a nos repetir, quando eu começo a entrar em relações que eu volta e meio me deparo, que são iguais ou muito parecidas, são relações análogas às relações que eu tive anteriormente, quando eu começo a ter o dedo podre na minha escolha, nas minhas escolhas afetivas, pessoal, o que a vida está querendo me dizer? Qual é o mistério que a vida revela aqui para nós? O mistério que a vida revela é o seguinte, olha só, você tem que ir para o oposto para equilibrar essa balança da vida.
Qual é o oposto? Eu começo a me posicionar, eu começo a dizer, não, beleza, mas olha só, agora é a minha vez. Não, tudo bem, mas olha só, vamos fazer de outro jeito, ó. Você escolheu antes, agora é minha vez de escolher onde é que a gente vai. Opa! Agora eu começo a ter o quê? Um equilíbrio maior. Ou seja, eu tenho que sair do padrão. A subjetividade, reiterando, ela é a antítese da mecanicidade, ela é a antítese do padrão, ela é a possibilidade que nós temos de criar as nossas próprias rotas. Ou seja, a subjetividade, pessoal, ela não é a receita de bolo, como o Rubão está comentando aqui. É exatamente isso. Nós acharmos o nosso caminho dentro do labirinto da vida. Quando eu consigo, pessoal, entender qual é a mensagem que a vida está me dando, qual é o mistério que se revelou, caramba, é sempre a mesma coisa, é sempre eu cedendo, é sempre eu deixando, é sempre eu perdendo a minha identidade, é sempre eu colocando em xeque os meus valores, caramba, o que a vida está me dizendo? Que eu tenho que ir para o oposto para equilibrar esse jogo de forças de cada relação que nós temos. E aí, pessoal, o fio de Ariadne faz total sentido. Por quê? Porque o fio de Ariadne, ele é justamente essa intuição que está muito além dos padrões. Está muito além da trilha que todo mundo já fez. Está muito além daquelas questões robotizadas. Ou seja, pessoal, quando a gente acessa esse nível da nossa subjetividade, eu vou achar um outro mundo para que eu possa crescer, para que eu possa explorar, para que eu possa, enfim. Ou seja, a gente tem uma tendência muito grande a achar que a subjetividade é algo que não pode ser medido, algo que não pode ser... Pessoal, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado a partir da teoria da subjetividade. E eu medi, eu avaliei, eu analisei, eu criei, um modelo para entender toda a pesquisa que eu fiz. Então, quando a gente fala que a subjetividade é algo que, isso é subjetivo, aí não pode falar porque isso é subjetivo, cada um tem o seu, cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu, não sei, cada um... Pessoal, desculpa, mas isso é uma questão do senso comum. Quando eu digo que isso é subjetivo e eu não vou discutir, por trás disso aí já tem uma série de questões que poderiam ser olhadas. Por exemplo, o que é comum da gente falar? E isso é uma subjetividade social brasileira muito forte. Não, política e religião não se discute. Ok, beleza. O que está por trás disso? Quais são as outras subjetividades que estão... Pessoal, quanto menos a gente discutir política, mais manipulados seremos. Quanto menos a gente entender quais são os jogos de força, quais são as relações de poder que estão na política, mais nós ficaremos à mercê de pessoas como que nós temos hoje na política. Ou seja, se a gente não começar a criticar, a ir além disso, pessoal, cada vez mais esse minotauro, esse eu animal, pessoal, o minotauro, o nosso eu animal, que muitas vezes ele nos devora porque a gente fica parado no mesmo lugar. Nós muitas vezes temos atitudes conservadoras de não querer sair do lugar, não querer buscar, não querer se aprimorar, não querer... Ora, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa nesse sentido? É muito difícil de eu conseguir acessar o fio de Ariadne se eu tiver uma postura de cética em relação à vida. Ou seja, se eu não acreditar na vida, se eu não acreditar no ser humano, se eu não acreditar no mundo melhor, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu papel nesse mundo? Qual que é? É tão interessante porque quando eu peguei o livro hoje, né, do Eduardo Galeano para ler aquilo ali, e eu comecei a brincar com a palavra, lembrei agora de uma... Tem uma máxima tibetana que é o seguinte, ela diz assim, qual é a palavra, né, pegando o gancho com o Eduardo Galeano, que eu li no início da nossa live,
tem uma máxima tibetana que diz o seguinte, que cada um de nós tem uma palavra que vai nos definir no mundo. Quando a gente descobre essa palavra e quando essa palavra é dita pela nossa boca, quando ela sai da nossa boca, quando ela sai do nosso interior e vai para o mundo, ela volta carregada daquilo que o mundo tem de melhor para nós. Ou seja, quando nós descobrimos qual é a palavra que nos rege, qual é a palavra que diz o meu lugar no mundo, o que eu vim fazer aqui? Quando a gente diz essa palavra ela vai para o mundo e ela volta preenchida daquilo que o mundo tem de nos oferecer para que a gente possa cada vez mais avançar, para que a gente possa cada vez mais sermos pessoas melhores. Pessoal, isso é também a intuição. Isso é também a subjetividade. Por que eu digo isso? Porque se nós ficarmos apenas com as questões racionais, com as questões que eu posso medir, a nossa vida vira uma burocracia, a gente pode conquistar coisas do mundo material, mas do mundo espiritual, do mundo emocional, talvez nós não consigamos acessar. Lembrem Teseu, ele conseguiu o quê? Ele matou o Minotauro interno, e o Minotauro interno dele? Ele foi devorado pelo Minotauro interno. Ele fez uma série de questões, depois só faz bobagem na vida dele depois daquilo ali. Ou seja, se eu ficar numa relação mecanicista com a vida, se eu ficar numa relação de cronômetro com a vida, é bom que a gente saiba que a diferença entre o tempo de Cronos, o deus Cronos era aquele que comia todos os seus filhos, ele devorava todos os seus filhos, e isso tem uma questão simbólica de Cronos. O que é? O tempo não perdoa nada nem ninguém. O tempo de Cronos é aquele tempo que te devora, quer você queira, quer não. O tempo de Cronos é o tempo que simplesmente vai fazer com que você não seja absolutamente nada fora daquilo que Cronos vai determinar para você. Ora, então se eu vou determinado pelo tempo, se Cronos vai me comer, o que eu vou fazer então? Aí existe o tempo do sagrado. Não é o tempo de Cronos, é o tempo do sagrado. O tempo de Cronos é o tempo do relógio. O tempo sagrado é o tempo em que eu acho o meu lugar no mundo, é que eu vou produzir para o universo. Esse é o tempo sagrado, esse não é o tempo de Cronos. E eu pergunto para vocês, hoje, na vida de vocês, quem comanda o tempo de vocês? Cronos ou o sagrado? Cronos ou Cosmos, que é um outro deus? Quem comanda? Quem comanda o tempo de vocês hoje? Será que nós não estamos presos no tempo? Porque nós não conseguimos fazer nada fora do tempo? Estamos sendo devorados por Cronos. A cada dia Cronos come um pouquinho da nossa alma. Cada vez que eu me aprisiono em Cronos, Cronos simplesmente não me permite sair do padrão. Eu tenho que acordar tal hora, eu tenho que fazer tal hora, eu tenho que fazer tal hora, eu tenho que fazer tal hora. Nossa Senhora! Viramos robôs. Cronos adora isso. Por quê? Porque ele vai nos devorando. Cada dia ele nos tira um pedacinho da nossa alma, ele tira um pedacinho da nossa vida interior, ele corrói o nosso, ele engole o nosso psiquismo, e nós ficamos totalmente envolvidos, presos em Cronos. Saiam de Cronos, saiam do labirinto. É possível? É claro que é possível da gente sair do labirinto. Mas para isso o que eu tenho que fazer? Eu não posso ficar pegando carona ou achando que a minha razão vai dar conta de lidar com as coisas do mundo. Não dá, pessoal. Razão e emoção deveriam andar sempre juntas. Só que a gente, para tentar ter uma ancoragem no mundo, para dizer, não, agora eu estou seguro. Ah, tá seguro? Mesmo? Tem certeza? Fale mais a respeito da sua segurança no mundo. Pessoal, o nosso mundo é totalmente volátil, o nosso mundo é passageiro, o nosso mundo ele simplesmente muda de uma hora para outra e não tem como ser diferente. Agora eu acho que pela minha razão eu vou conseguir mesmo. O que o homem racional fez? Guerras,
pobreza, desigualdade. Ah, mas esse é o homem da razão, o homem iluminado, será mesmo? Será mesmo que esse homem é o homem da razão? Será mesmo? Tenho minhas dúvidas, pessoal. Vocês conseguem perceber que todas as guerras que foram feitas na humanidade sempre tiveram razões por trás delas? Que razões eram essas? Eram razões de dominação, de poder, de exploração, de colonização. Então vejam como existe uma subjetividade por trás dessas razões. Toda vez que eu justifico alguma coisa para ter algo, existe uma subjetividade por trás disso, que muitas vezes eu não consigo acessar. Mas ela existe. É legal, pessoal, que a gente pare para pensar até que ponto eu não estou sendo totalmente dominado pelo meu minotauro interior. Até que ponto eu não estou completamente preso nesse Deus Cronos do tempo que simplesmente me devora e não tenho tempo, nem espaço, nem lugar, nem convivência nenhuma. Parem para pensar. Quem é que alimenta o minotauro interno de cada um de nós? Quem é que alimenta o Deus Cronos que nos devora quando eu não tenho vida interior? Quando eu não consigo olhar as sutilezas da vida? Quando eu acho que subjetividade é tudo uma coisa de... não tem nada a ver uma coisa com a outra. Subjetividade é balela. Só para exemplificar para vocês, dando um parâmetro bem concreto sobre o que é a subjetividade, na minha dissertação de mestrado, eu fiz sobre educação em saúde, e eu fiz até um livro, até escrevi um livro sobre isso, a minha tese, a minha dissertação, quer dizer, o estudo de caso virou uma dissertação. O meu estudo de caso da dissertação virou um livro, né? O estudo de caso, o livro é outra coisa, enfim. Eu só peguei essa parte da minha dissertação e fiz um livro. Pessoal, vejam que legal. Eu fiz um trabalho com hipertensos, diabéticos e tudo mais, e a Fernanda, que foi o nome que ela se intitulou no livro, o nome dela mesmo era outro. Eu sempre falo aqui de Mary Jane, mas como esse foi um caso que ela se deu outro nome, né? Fernanda. A Fernanda era hipertensa, era diabética, era, enfim, há 15 anos convivendo com a doença e tudo mais. E quando ela chegava para os médicos, o que os médicos diziam? Você tem que fazer isso, isso e isso. Tira só da comida, faz não sei o quê, controle carboidrato, blá blá. E ela sempre fez, e nunca conseguiu nada. Ou seja, o que acontecia? O que os médicos faziam? Davam o padrão. Davam para ela o quê? A receita de bolo. Faça isso, não tinha nada a ver com a vida dela, não tinha nada, não tinha... Aí comecei a desenvolver um trabalho com um grupo de apoio no Hospital Dia, da 508 Sul, em Brasília, na Asa Sul. Comecei a desenvolver um trabalho de um grupo de apoio, formamos um grupo de apoio. Esse grupo de apoio eram pessoas que eram diabéticas, hipertensas, e a gente lá começar a conversar sobre a doença, possibilidades, convivência e tudo mais, enfim. E a Fernanda, ela quis fazer a pesquisa. Era a Fernanda e outro John Wayne, que eu já falei aqui, que é aquele que fugiu, né? Que ele chegava no grupo de apoio, a gente media a pressão, ele dizia que a pressão dele estava 12/8, ele dizia, não, tá errado, deixou. Até que ele fazia um pico de hipertensão e tudo mais. Já falei desse caso aqui. Falar da Fernanda. Pois bem, pessoal, a Fernanda, a gente começou a trabalhar as questões familiares dela, as questões do casamento dela, as questões do trabalho dela, as questões de gênero, as questões de raça. Ela era afrodescendente. Quando a gente começa a trabalhar essas questões, o novelo de lã da Ariadne começa a chegar para Fernanda. Ou seja, quando ela estava no labirinto da doença, ela não conseguia sair dali, ela não tinha forças para enfrentar e tudo mais. Quando a gente começa a trabalhar a subjetividade dela, pessoal, ela deixa de ser hipertensa. Ela deixou de ser hipertensa. E só para vocês terem uma ideia, eu fiz um cálculo, isso foi em 2008, acho que não me falha a memória, eu fiz um cálculo que a gente trabalhando a subjetividade que não tem valor nenhum, cada um tem o seu e tudo mais, a gente trabalhando a subjetividade da Fernanda, sabe quanto que o governo, os governos, né, porque ela tinha programas que eram tanto do governo distrital, do Distrito Federal, como do governo federal,
Sabe quanto que os governos deixaram quantos governos economizaram com a Fernanda, a gente trabalhando a subjetividade por um ano, sabe quanto? Em um ano, sabe quanto? Adivinhem. Chutem. Quanto vocês acham que o governo, um paciente crônico, um paciente que faz consulta todo mês, um paciente que usa o Sistema Único de Saúde, um paciente que pega medicação na unidade básica de saúde, na farmácia popular, quanto vocês acham que em um ano o governo deixou de gastar, de investir na saúde dessa paciente? Quanto vocês acham? Me digam aí, vai. Quanto? Quanto vocês acham? Chutem, vamos lá. Tá aberta a temporada de caça aqui, vamos chutar, vamos ver quanto é que vocês acham aí. Ninguém vai se arriscar, não, pessoal, a chutar quantos valores, não? R$ 25.000? Mais, Josi? Mais? Nada? Como nada, Melissa? É claro que o governo investe. Ele deixou de investir. Não, mais. Não, bem mais, Cris. Pessoal, parar com suspense. R$ 38.000. Essa é a conta da subjetividade em um paciente hipertenso. Então, assim, a Fernanda, ela estava simplesmente no labirinto. E o que aconteceu nessa relação com a Fernanda? A gente começou a trabalhar várias questões da subjetividade dela, várias questões dos não ditos, várias questões, muito além da racionalidade médica. Qual que é o processo de educação em saúde feito pelos médicos ou pelos enfermeiros? Olha só, tu tem esse problema, tem que fazer isso, e acabou. Faça isso. Mas olha só, como é que eu vou fazer isso se isso não faz parte da minha vida? Como é que eu vou fazer isso se isso aqui vai me colocar num labirinto pior do que eu já estou? Como é que eu vou fazer isso se isso aqui não diz respeito à minha vida, à minha história? Ou seja, a gente pega uma receita de bolo e tenta enquadrar a pessoa. Pessoal, isso de novo, isso é uma razão, é um processo mecânico da vida. É uma perspectiva totalmente materialista que não entra subjetividade, não entra sentimentos, não entra afetos, não entra nada. Beleza? Críticas, dúvidas, sugestões? Sou todo ouvidos. Então, pessoal, já estamos na hora. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. E parem para pensar com todo carinho. Qual é o fio de Ariadne que já apareceu várias vezes para vocês e vocês acabaram não pegando o fio da meada? Quantas vezes os labirintos da vida, eles não são uma oportunidade que a vida está nos dando para que a gente possa usar da nossa intuição? Quantas vezes a gente se vê num mato sem cachorro? Caramba, o que eu faço aqui agora? Nesse momento, pessoal, é que o fio de Ariadne, a subjetividade, precisa ter espaços na vida de cada um de nós. Ok? Se cuidem, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Sexta-feira que vem. Pessoal, tô meio sem ideias. Pessoal, talvez sexta-feira que vem não tenha live, viu? Tô meio sem ideias, pessoal. Me ajudem aí com as ideias para que a gente possa, enfim,
trazer algumas coisas legais para a gente estar discutindo e tal. Semana que vem acho que vai ser, caso eu faça uma live, semana que vem vai ser um pouquinho diferente. Acho que eu vou começar a clicar aqui e fazer um bate-papo com vocês e a gente vai chamando todo mundo para um bate-papo. Não sei se isso pode ser viável, se alguém souber se isso pode acontecer, não me avise, mas acho que vou tentar fazer isso aí. Quem sabe a gente possa ter uma outra interação, tá bom? Se cuidem, pessoal. Fiquem com Deus. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Ah, esqueci. Quem tiver alguma... Eu vi que alguém perguntou aqui sobre como é que faz e tudo mais, não sei o quê. Pessoal, mandem pro meu direct que eu respondo tudo. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.